Olá, estou aqui de novo. Agora sim, vamos começar a nossa primeira aula. E lembrem, eu já falei sobre lugares geométricos da última vez, que aliás foi há um ano atrás. Lugar geométrico é uma coisa extremamente interessante, porque a gente tira a geometria daquela forma estática e faz com que ela se mova, a figura se deforme. E procuramos, então, a partir do movimento de um de seus pontos, descobrir como os outros pontos da figura se movimentam. Então, nós vimos lugares geométricos simples, como a mediatriz, como a bissetriz de um ângulo, como a própria circunferência, o arco capaz, que é um lugar geométrico super comum e importante. E nessa aula, a gente vai abordar como obter lugares geométricos colocando coordenadas na figura. Então, muitas vezes, um lugar geométrico nós não conseguimos intuir qual seria. Daí, antigamente, nós fazíamos diversos desenhos com o ponto móvel em diversas posições. Hoje em dia, a gente tem o GeoGebra, que faz isso maravilhosamente bem, a gente vai mostrar. Mas, é claro que o GeoGebra não demonstra nada, né? Então, o que a gente tem é que, uma vez tendo a intuição da resposta, né, provar que vai ser aquilo, ou não. Né? Muito bem. Então, o meu problema inicial vai ser o seguinte. Eu tenho um ponto A e uma reta R que vocês estão vendo aí, que são fixos. Daí, para cada ponto B, né, eu construo o quadrado ABCD. Muito bem. Agora, eu vou mexer no ponto B, fazer o ponto B passear sobre essa reta. A pergunta é, como se move o ponto C? Percebeu? O ponto A, fixo. O ponto B vai percorrer esta reta. Aí o quadrado, né, vai aumentando ou diminuindo de tamanho, e eu quero saber como o ponto C se move. Bom, antes de começar, eu vou ver se eu mostro para vocês um GeoGebra. Me dá um segundinho. Pronto. Aqui está. Não é a nossa figura? Olha só. Quando eu movo manualmente mesmo o ponto B, olha só o que acontece com o nosso quadrado. Eu estou interessado naquele ponto C. Como é que ele se move? Aqui eu tenho um truque que eu posso, por exemplo, fica bem legalzinho, habilitar o rastro do ponto C, quer dizer, o percurso do ponto C, quando eu, mesmo manualmente, eu movo o ponto B. Coisa incrível. O ponto C descreve uma reta. Se eu fosse... Bom, primeiro eu não sei por onde essa reta está, não, esse ponto de interseção aqui eu ignoro qual seja. Me dá a impressão que essa reta faz 45 graus com a reta dada, mas isso tudo é o que a gente chama de conjectura. Não é? Conjectura é uma coisa ótima. É você tentar, sim, conseguir achar aquele ponto, tá vendo? Conjectura é uma coisa ótima. Mas o que eu tenho que fazer? Tem que provar que o lugar geométrico de C é uma reta mesmo. Bom, vamos voltar para a nossa tela inicial? Então, há um desenhozinho com diversas posições aí do quadrado, aqui que você acaba de ver. Mas,
não vou mostrar a solução disso. Vai ficar como uma curiosidade para vocês tentarem depois. Por que quando eu movo o ponto B, o ponto C descreve justamente uma reta? Não é intrigante? Pois é, isso aqui é lugar geométrico. É coisa muito intrigante. Numa figura, você tem alguma coisa que é fixa, alguma coisa que se move, e eu quero saber como se movem os outros pontos da figura. Muito bem. Como nós vamos resolver as coisas usando coordenadas, como se diz, usando geometria analítica, na verdade, geometria é uma só. Não é? Então, você tem técnicas para lidar com geometria. Geometria sintética, que é aquela em que você se debruça sobre uma figura e busca as propriedades dela. A geometria que você usa como ferramenta as coordenadas, né, que muitos chamam de geometria analítica. A geometria projetiva, né? Mas tudo é geometria. Vamos em frente. Então, a gente vai falar de geometria analítica. Uma recordação rápida das equações das coisas, porque examinando um lugar geométrico, eu vou chegar em uma equação e eu devo reconhecer nessa equação a figura que ela representa. Combinado? Vamos então. Circunferência, né? Bem conhecida, circunferência de centro x0, y0 e raio R. Muito bom. A elipse, repara que quando eu estou lidando com coordenadas, o que eu busco é a equação. Então, nessa forma de abordar o problema, eu não estou ligado em focos e na propriedade geométrica, né, que cada ponto da elipse tem a soma das distâncias aos focos igual ao comprimento do eixo maior. No momento, eu estou ligado na equação. Então, esse Azinho é o semi-eixo maior e o Bzinho semi-eixo menor. Então, se eu transformo o meu problema de lugar geométrico em um problema de álgebra, ao chegar uma equação que descreve determinado lugar geométrico, eu vou reconhecer de acordo com o seu aspecto. A hipérbole, que tem essa equação, né, bem característica. Este retângulo que fica inscrito aqui nessa posição é onde estão visíveis o A e o B que aparecem na equação, tá vendo? Esse Azinho se chama semi-eixo não transverso e o B desculpa, ao contrário. Azinho é semi-eixo transverso e B semi-eixo não transverso. Também tem gente que fala que A é o semi-eixo real e o B semi-eixo imaginário, mas eu não uso essa maneira de falar porque o imaginário eles vão pensar que tem números complexos envolvidos e não há nada disso. Eu estou no plano R2. As diagonais desse retângulo são as retas que passam pela origem e têm coeficiente angular B sobre A. Então, são as duas retas que vocês veem aqui e que são as assíntotas. Todos conhecem o termo, não é? Em geometria, a assíntota é considerada como uma tangente no infinito. A hipérbole, caso o B seja igual ao A, fica com a equação x2 menos y2 igual a A2, que se chama, então, a hipérbole equilátera. É a hipérbole onde as assíntotas são perpendiculares. Aqui é um exemplo de x² menos y² igual a 1. Aliás,
Não, aliás, não. Aliás, vamos em frente. Aqui é o único lugar em que vai aparecer o foco, porque a equação da parábola, que é dada por essa coisinha linda e pequenininha aqui, envolve uma letra P, que é chamada parâmetro. O parâmetro é, na verdade, a distância do foco à diretriz, que não está sendo mostrada aqui. Mas a metade do parâmetro dá a abscissa do foco. A posição do foco é esse indivíduo aqui, metade desse P, que é o parâmetro. Essa parábola está com cavidade voltada para a direita e ela tem essa equação. Se a parábola tiver com cavidade voltada para cima, aí é só mudar, né? x2 igual a 2py ou y igual a 1 sobre 2px2, que é a parábola que nós abordamos quando damos função quadrática. Aqui está ela, né? x2 igual a 2py é a equação da parábola com cavidade voltada para cima. E, então, essa é a equação da parábola y igual a ax2. Então, é até interessante, né? Quando você desenha y igual a x2, esse 2p aqui vale 1. Portanto, o p vale meio e desculpe, o foco está errado aqui, tá? O foco é 0 e p sobre 2. Tá? Tem um errinho aqui, perdão. Bom, então já temos equação de reta, todo mundo sabe, circunferência, elipse, hipérbole e parábola. Primeiro problema. É dado um segmento AB de comprimento 6. Eu estou colocando uma medida só para que as contas fiquem mais fáceis de fazer, né? Mas não há problema nenhum em eu dar o enunciado. É dado um segmento AB de comprimento A. Problema nenhum. Ou de comprimento 1. Questão de escala, né? Isso é só para conta. Determine o lugar geométrico dos pontos, que nós vamos chamar de P, né? Que é o conjunto de pontos, todos eles chamados de P, cuja distância ao ponto A é o dobro da distância ao ponto B. Inicialmente, eu peço para vocês visualizarem, né, dois pontos A e B, mentalmente, e um ponto P, que não sabemos ainda onde está, mas a distância dele ao ponto A é o dobro da distância ao ponto B. Pensou nisso? Bom, pensando um pouquinho mais, eu consigo achar dois pontos desse lugar geométrico. Se eu pegar um ponto M, o segmento AB tem comprimento 6, não é verdade? Se eu pegar um ponto M nessa posição, a distância A é 4, a distância de M até B é 2, né? O segmento AB tem comprimento 6. Então, M satisfaz a propriedade. A distância ao ponto A é o dobro da distância ao ponto B. Por outro lado, na mesma reta, se eu pegar um ponto N, que está a 6 unidades de B, esse ponto também satisfaz. Então, a distância do ponto N ao ponto A é 12. E a distância de N ao ponto B é 6. Portanto, o ponto N também satisfaz ao lugar geométrico. Também pertence a esse lugar geométrico. Se vocês quiserem uma previsão de qual seria esse lugar geométrico,
alguns evidentemente já conhecem, né? A gente pode mostrar rapidamente. Peço só um instantinho para eu compartilhar uma outra tela. Bom, aqui vocês estão vendo 2 pontos A e B, verdade? Eu criei aqui esse A, que é um número variável chamado controle deslizante, em que eu posso, aqui, com as minhas setinhas, diminuir, vamos ver se você é isso, diminuir ou aumentar. Então, esse é o meu A. O que eu fiz? Eu construí uma circunferência de centro B e raio A, e uma outra de centro B e raio 2A. Uma e outra. Bom, então, com A igual a 1,84, não existe nenhum ponto que tenha essa propriedade. Porém, quando eu começo a aumentar e chego no 2, já apareceu, né? Esse pontinho vermelho dista 2A do ponto A e dista A do ponto B. Vou apagar um pouquinho essas circunferências. Eu vou fazer uma coisinha aqui. Vou habilitar um rastro. Ele só faz um de cada vez. Vou aumentar esse A para você ver o rastro do pontinho vermelho. Ah, não. Perdão, perdão. Eu quero outro. Primeiro. Olha só. Eu não consegui. Ah, sim, agora sim. Bom, já deu para perceber, né, que esse lugar geométrico é uma circunferência cujo diâmetro são aqueles 2 pontos que no outro desenho eu chamei M e N, né? Esses pontos são chamados de conjugados harmônicos do segmento AB na razão 2. Vamos voltar, então, para a nossa aula. Bom, então isso que a gente já tinha visto, não é? A distância MA é o dobro de MB e NA é o dobro de NB também. O importante nesse primeiro problema em que a gente vai lidar com coordenadas é colocar os eixos na posição mais favorável possível. Eu vou colocar a origem no ponto médio de AB, de tal maneira que o B fique com coordenadas 3 e 0 e o A menos 3 e 0. Acho bastante conveniente isso, né? Então, está ali o A, menos 3 e 0, B, 3 e 0. E o P vai ser um XY qualquer. PA tem que ser igual a 2 vezes PB. Geometria analítica a mais normal do mundo, fórmula da distância entre 2 pontos, não é? De P até A. De P até A. Raiz quadrada de
x menos menos 3 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 2 vezes, PB está aqui, né? X menos 3 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Eleva tudo ao quadrado, desenvolve, arruma. Olha aqui que a gente chegou. Agora eu vou completar o quadrado aqui de x2 menos 10x. Completando o quadrado, é x2 menos 10x mais 25, verdade? Aí. 9 foi para o outro lado. Agora vou organizar a equação. Aí está. Então, o lugar geométrico é uma circunferência, cujo centro é 5 e 0. 5 e 0 é o ponto médio, né, daquele segmento MN da figura anterior. E raio 4. Aí está. Figura do problema 1, os pontos A e B, os eixos que foram colocados. O lugar geométrico. A distância de P até A é o dobro da distância de P até B. E a equação do lugar geométrico é aquela que nós encontramos. Tá? É sempre bom descrever o que a equação representa. Tá? Circunferência de centro 5, 0, aqui que eu estou mostrando, e raio 4. Então, encontrar um lugar geométrico é um problema que é muito interessante quando a gente está dando aula de geometria analítica, pode usar os recursos, né, do GeoGebra ou de outro software de geometria dinâmica, e as coisas ficam animadas, né, ganham um movimento, o que é sempre muito legal. Bom, vamos a um problema 2. O segmento AB tem comprimento 2. Determine o lugar geométrico dos pontos chamados P, tais que a soma dos quadrados das distâncias de P até A e B dá 10. Bom, é uma variante do exercício anterior em que existe um segmento que é fixo e um ponto móvel, ele deve satisfazer, deve ter alguma determinada propriedade. No caso anterior, a distância até A era o dobro da distância até B. Aqui é que a soma dos quadrados das distâncias seja 10. É claro que eu vejo que tanto o PA quanto o PB não podem ser grandes demais, não é? Porque 10 aqui para o resultado tá deve estar tudo meio pertinho. Bom, estabelecemos um sistema de coordenadas conveniente. Está vendo? O A, menos 1, 0, B, 1, 0. Lembro que quando nós vamos colocar coordenadas em um problema geométrico, é de bom senso, né, que os eixos sejam colocados da forma mais conveniente possível para facilitar nossos cálculos. Então, eu tenho essa condição. É ótimo porque a distância entre dois pontos já é elevada ao quadrado, então nem precisa daquela raiz quadrada que tem na fórmula, né? Então, ficou isso. Distância de P até A. X menos menos 1 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, mais distância de P até B, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, é igual a 10. Você já adivinhou que, desenvolvendo isso, chegamos à equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Pronto. Nosso lugar geométrico é, portanto, uma circunferência, agora de centro na origem,
e raio 2. Esse é o desenho do lugar geométrico. Os pontos A e B, né, estão nas suas posições, a soma dos quadrados dá 10, e todos os pontos que satisfazem a essa condição estão nessa circunferência azul de raio 4. Na verdade, a gente, antes de fazer as contas, já podia desconfiar de alguns pontos do lugar geométrico. Quando você visualiza esse ponto, 2, 0, a distância dele ao ponto A é 3. E a distância dele ao ponto B é 1. 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 9 mais 1 dá 10. Então, esse ponto está no lugar geométrico. Os outros também, né? As interseções com os eixos, então 4 pontos já ficam visíveis. Bem, tá certo. Mas é claro que tinha que fazer as contas para mostrar que é uma circunferência mesmo, e não uma curva qualquer que passe por esses 4 pontos. Tudo bem, né? Olha, esses 2 lugares geométricos podem ser abordados com os alunos de geometria analítica sem nenhum problema. E lugar geométrico é um assunto interessante que, infelizmente, os livros ainda não trazem, por causa dessa questão do movimento e da facilidade que nós temos com a geometria dinâmica, que justamente mostra o movimento. Vamos ver alguma coisa um pouquinho mais difícil. Será? Vamos ver o que é esse problema 3. Uau! Vamos tentar ler o enunciado com calma e imaginar como seria uma figura correspondente. É dada uma circunferência de centro A e raio 1. Está na cabeça? Tá. E uma reta R passando pelo centro, tá? Cortando a circunferência em 2 iguais. Vamos imaginar todo mundo uma reta horizontal, uma circunferência, né? E uma reta horizontal passando pelo centro. Considere o ponto C tal que AB seja igual a BC. O B está na circunferência e do centro até o B é igual a de B até o C, e o C está na reta. Então, ABC, A, B na circunferência, C na reta, é um triângulo isósceles. Determine o lugar geométrico do ponto P quando o ponto B percorre a circunferência. Ok. Imaginar tudo assim é difícil. Vamos fazer uma figura. Já fiz. Circunferência, reta R, A no centro, B, atenção, B se move na circunferência. Tá valendo? O C está na reta, mas aqui tem que ser sempre triângulo isósceles. AB igual a BC. Difícil imaginar como isso vai se mexer, não é? E eu quero saber esse ponto P, como ele se move. Tá certo. Vamos, então, depois vocês podem fazer essa construção com o GeoGebra, que é muito legal. Tá certo. Tá aí a minha figura. Olha só, eu coloquei os eixos X e Y. O B está na circunferência. Eu chamei esse Azinho aqui abscissa de B. Então, é claro que a abscissa de C vai ser 2A,
porque o triângulo ABC é isósceles, e o ponto P é o ponto médio de BC. Legal. Olha o ponto, a origem, eixo X passando na reta R. Tá ligado? Equação da circunferência x2 mais y2 igual a 1. Aqui, eu vou fazer uma coisa que fazemos muito, que é para não confundir o significado da letra X. Se eu já usei X e Y para a equação de uma circunferência, tá? É conveniente chamar o nosso ponto principal, tá? Por duas coordenadas, aqui eu botei a abscissa A e a ordenada B, e dizer que essas coordenadas satisfazem aquela equação. Tá? Então, o meu objetivo é ver quais são as coordenadas de P. Antes que eu faça isso, já dá para adivinhar aqui na figura. A abscissa de P, que eu estou mostrando aqui, está exatamente no meio entre o A e o 2A. Né? Então, a abscissa de P é A mais 2A sobre 2. E a ordenada de P é a metade da ordenada de B. É o que está escrito aqui. A abscissa de C é 2A, porque o triângulo é isósceles. Então, o ponto P tem coordenadas, abscissa 3A sobre 2 e ordenada B sobre 2. Qual é o nosso objetivo? É saber como essas coordenadas, em que tipo de equação essas coordenadas satisfazem, levando em conta que o A2 mais B2 tem que ser igual a 1, para fazer com que o ponto B pertença à circunferência sempre. Voltando. Vamos chamar agora esse 3A sobre 2 por uma nova letra X. Então, o A vai ser 2x sobre 3 e o B, 2y. Isso. Vamos levar em conta que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 1. Então, escrevi 2x sobre 3 é A e 2y é B. Eleve ao quadrado e some. 4x2 sobre 9 mais 4y2 é A2 mais B2, que é igual a 1. Olha só, essa expressão igual a 1. Vamos arrumar um pouquinho? Aí está. O lugar geométrico deu, portanto, uma elipse cujo semi-eixo maior é 3/2 e cujo semi-eixo menor é meio. Vamos ver como é esse lugar geométrico? Aí está. Pois é, então, quando o ponto B se move, o ponto B andando vai arrastando o ponto C, mas mantendo o ponto C sempre sobre o eixo, e esse ponto P vai descrever essa elipse linda que está aqui, cujo semi-eixo maior é 1,5, né? E cujo semi-eixo menor é 0,5. Eu não mostrei, mas eu estimulo que você faça essa construção no GeoGebra
e veja, movendo o ponto B, qual é o lugar geométrico, então, do ponto P, para que você tenha uma intuição, antes de fazer as contas, da resposta. Lembro que quando a gente faz essa construção no GeoGebra, a gente não está provando coisa nenhuma. A gente está fazendo uma conjectura, né? Nós estamos intuindo que deve dar aquele resultado. Isso nos ajuda muito para canalizar as contas, né? Para a gente chegar naquele objetivo que eu desejo atingir. Muito bom. Vamos ver mais um, né? Problema 4. Um retângulo tem a base igual ao dobro da altura. Vamos mentalizar isso. Um retângulo de base igual ao dobro da altura. R e S são as retas que contêm as diagonais. Tá? A intuição já começa a funcionar, não é isso? Retas que passam pelas diagonais de um certo retângulo. O ponto P é tal que o produto das distâncias das duas retas é igual a 4. Determine o lugar geométrico de P. Aí está, né? Esse retângulo, na verdade, né, pode ter qualquer tamanho, basta que a base seja o dobro da altura, porque isso é que vai dar a posição dessas duas retas, né? Vai definir o ângulo entre elas. Como em graus isso não é uma medida bonita, então é uma forma de você posicionar duas retas sem dar o valor do ângulo entre elas. Mas esse ângulo entre elas é fixo. Pois bem, um ponto P tem que ter essa propriedade. A distância dele até A, na perpendicular, naturalmente, tem que ser multiplicada pela distância de P até B, tem que dar sempre 4. Esse 4, gente, não tem nada a ver de particular. Podia ser qualquer coisa, né? Com isso, o que eu já começo a intuir? O ponto P não pode estar muito pertinho aqui do ponto de interseção, né? Não pode. E cada vez que eu me afasto, né, para um produto dar 4, se eu tenho uma distância muito grande a uma reta, então a distância a outra tem que ser bem pequenininha, né? Bota o ponto P bem longe, né? Se a distância do ponto P a uma reta é gigante, para o produto dar 4, a distância de P a outra reta tem que ser minúscula. Né? Se uma tende a infinito, a outra tende a zero. O produto tem que ser constante. Pois bem, então, nossa meta. Aliás, resolver esse problema em geometria sintética é muito difícil. Mas, usando coordenadas, usando geometria analítica, e lembrando que nós estamos num ponto em que todo mundo sabe a fórmula da distância de um ponto a uma reta, né? Isso já foi dado anteriormente, há muito tempo. Então, a coisa fica em usar um conhecimento anterior, que muitas vezes eu nem dei muita importância. Caramba, quando é que eu vou usar a distância de ponto a reta? Bom, de repente surge um problema em que é uma coisa crucial. Colocar coordenadas, coloquei. É claro que você também teria pensado em colocar os eixos da mesma maneira que eu.
não é? Com os eixos nas bissetrizes dos ângulos dessas duas retas e origem ali no ponto de interseção. As duas retas, então, elas satisfazem, né, o enunciado. A base, que aqui está medindo 4, é o dobro da altura que aqui está medindo 2. Mas eu já me posiciono, eu já sei que a reta R tem coeficiente angular 1/2, e a reta S tem coeficiente angular -1/2. Uma reta tem equação y igual a 1/2 de x, a outra reta tem equação y igual a -1/2 de x. Uma reta, outra reta. Foi bem? Muito bem. Agora, vamos estabelecer para P, inicialmente, coordenadas que não sejam x e y, que é para não misturar com esses caras aqui e depois eu acabo me confundindo. Tá vendo? P tem coordenadas A e B. Agora, o que a gente vai fazer? Usar a distância de ponto a uma reta, multiplicar pela distância do ponto a outra reta e botar que é igual a 4. PA vezes PB é 2? Gente, eu cometi um erro. Vamos ver se eu... Ah, não, desculpa. Esse aqui foi um errinho. É 4 mesmo, tá? Vocês me desculpem, né? Se eu tivesse lá no quadro do ímpar, eu rapidamente teria apagado esse númerozinho e corrigido. Olha só, as contas ficam excelentes. Vamos evoluir. Posso mudar de tela? Então, aqui em cima é um módulo só. Aqui embaixo é raiz de 5 vezes raiz de 5, que dá 5. Vou passar para o lado de lá. Então, deu 20. E chegamos a isso. Agora, presta bem atenção. Eu tenho que o módulo de A2 menos 4B2 é 20. A e B são as coordenadas do nosso ponto P. Tá vendo? As coordenadas eu estou mantendo com letras diferentes para não me confundir. Quando o módulo de um número é 20, significa que essa expressão aqui pode ser 20 ou menos 20. Arrumando. Aqui eu já resolvi mudar os nomes das coordenadas para ficar mais bonito. Mas essa expressão, então, agora o x e o y continuam sendo as coordenadas do ponto P. Eu vou dividir por 20 e vou colocar que essa expressão pode ser mais ou menos 1. Aí está. x2 sobre 20 menos 4y2 sobre 5. Não simplificou. y2 sobre 5 igual a mais ou menos 1. Portanto, o que é isso? É hipérbole, né? Quando x2 sobre 20 menos y2 sobre 5 igual a 1, eu tenho a hipérbole, né, cujo eixo transverso está no eixo x. A medida do semi-eixo transverso é a raiz de 20, e a medida do semi-eixo não transverso, raiz de 5. Quando x2 sobre 20 menos y2 sobre 5 é menos 1, é como se eu tivesse trocado as posições do x e do y. Nós vamos ter, então, uma outra hipérbole, que se chama, então, conjugada da primeira. O lugar geométrico, portanto, o lugar geométrico é formado por duas hipérboles. Aqui está. Se você imaginar,
aquele retângulo, tá vendo? Aquele retângulo que existia, né, Então, você tem a hipérbole igual a mais 1 é a azul e a menos 1 é a vermelha. Essas hipérboles, então, se chamam conjugadas, elas têm as mesmas assíntotas e a mesma propriedade. O produto das distâncias de qualquer ponto delas, o produto delas é sempre 4. Tá? Se o ponto P você colocasse aqui na hipérbole vermelha, né, a distância a uma reta multiplicada pela distância a outra reta também é 4. Então, aí vocês viram, né, já viram lugar geométrico que dá reta, aquele que eu não demonstrei, lugar geométrico que dá circunferência, lugar geométrico que dá elipse, lugar geométrico que dá hipérbole, tudo reconhecendo, né, pelo aspecto da sua equação. Será que eu tenho tempo? Pouquinho, mas tenho. Mais um, agora já adivinhou o que vai ser, não é? Não preciso explicar muito. O ponto A, já vou mostrar a figura. Está aqui. O ponto A dista 3 unidades de uma reta R. Vejam, ponto A está a 3 unidades de uma reta R. A circunferência C tem centro A e raio 1. Ok. O ponto P, tá ele aqui, é o centro de uma circunferência que é tangente à circunferência dada e é tangente à reta R. Como é que o ponto P pode se mover mantendo essa propriedade? Né? Ser centro de uma circunferência, tangente a uma circunferência dada e tangente à reta R. Situações particulares são sempre bem-vindas, não é? Se você colocar essa circunferência bem nesse espaço aqui, ó, o ponto P fica nesse meio aqui, não é? Então, de A até a reta tem 3. Da circunferência dada até a reta tem 2. Então, uma posição do ponto P vai ser esse pontinho que eu estou mostrando para vocês. E é claro que o ponto P pode fugir, né, bem para longe, tanto de um lado quanto no outro. Portanto, a conjectura que deva ser uma parábola é bastante fácil de fazer. Vamos ver, então. Primeira coisa é colocar os eixos. Veja como você colocaria os eixos. Vamos ver o que eu fiz. Eu coloquei assim, ó. Botei o eixo X na reta R e o eixo Y passando por A. O A, portanto, ficou ponto 0,3. Ponto P eu vou botar x e y mesmo, porque eu não tenho nenhum x e y no enunciado. Então, botei lá o ponto P, x, y. Ah, o que é isso? É esse triangulinho aqui que eu examinei. De A até P, a gente tem 1, que é o raio dessa circunferênciazinha, mais y. Repara que o y é esse mesmo aqui, portanto, é o raio da circunferência laranja. Então, aqui é y, tá bem? Aqui é a abscissa do ponto P, x. Nesse triângulo retângulo, esse cateto que a seta está mostrando é aquela altura 3 menos essa parte aqui, que é
y. Olha só, então, o x e o y, eles ficam ligados pelo teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo que eu desenhei. Então, está aqui a hipotenusa ao quadrado e a soma dos quadrados dos catetos. É uma coisa do segundo grau, não é? Então, para saber o que vai dar, eu vou desenvolver, vou olhar para o aspecto da equação e vou identificar. É tal coisa. Aqui eu desenvolvi. Estou arrumando. Pronto. Todo mundo reconhece essa equação. Y igual a 1/8 de x2 mais 1. Pois é a parábola que tem vértice aqui, né? Nesse ponto y igual a 1, e que tem esse coeficiente angular, que é 1 sobre 2p. Olha o lugar geométrico aí, que interessante ficou. Então, aí está um lugar geométrico que é uma parábola. Isso é bem estimulante, né? Nós temos um problema de enunciado, às vezes complicado, e que, usando geometria sintética, a gente não consegue nem começar, mas com cuidado, né? Nós mesmos colocamos os eixos e aplicamos a propriedade dada para transformar o problema geométrico em equações algébricas e, através da equação que se acha como resposta, identificar aquela figura que é o nosso lugar geométrico. Muito bem, caros alunos. Então, esse é um assunto de geometria analítica que absolutamente não é comum. Como eu disse, não imagino que você automaticamente vá transportar essa aula diretamente para os alunos, se bem que para alguns alunos bem adiantados ela pode ser perfeitamente executada, né? Mas é um momento de reflexão para pensar. Quando a gente dá aula de geometria analítica, né, ficar fazendo as mesmas coisas, qual é a equação da reta que faz... É tão chato, né? Então, um probleminha de lugar geométrico é bastante estimulante, e se você tem possibilidade de mostrar no GeoGebra a coisa se movimentando, se mexendo, né? Não há quem não goste, né? Fica muito gostoso mesmo. Portanto, hoje você terá a aula do professor Luciano a seguir e o resto do dia para olhar a nossa avaliação. Cada professor tem 3 questões de múltipla escolha e, em geral, as 2 primeiras devem ser bem simples e a terceira um pouco mais rebuscada, para vocês tentarem e responderem até às 10 horas da noite de hoje. Eu fico por aqui e até a próxima vez.